Olá. Tu és o poeta, o grande assinalado que povoas o mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. Cruz e Souza, nascido em 24 de novembro de 1861, falecido a 19 de março de 1898. Com a alcunha de Dante Negro, ou Cisne Negro, foi um dos principais representantes do simbolismo brasileiro. Filho de pais negros escravizados, foi educado em meio à aristocracia. Mesmo assim, sofreu preconceito racial. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aos Jardins de Luxor nessa noite. Bom, estamos aqui em 14 de novembro, véspera de feriado, estou falando aqui de Brasília, tá? Distrito Federal. E, bom, não é exatamente com bombas que nós gostaríamos de celebrar essa importante data cívica para o povo brasileiro. Mas hoje nós não vamos falar de bombas nem de coisas ruins, nós vamos falar de coisa mais séria. Vamos falar de poesia, vamos falar de flores. E a nossa convidada dessa noite é a nossa grande escritora, Aline Bischoff. Tudo bem, Aline? Como é que vai? Tudo bem? Saudações, Luxor. Uma boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, Luxor. É uma honra para mim participar dessa live contigo, né, que também é um escritor de grande talento. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, né, e a minha gratidão por isso. Bom, também queria agradecer demais você, tá, Aline, por ter aceito o nosso convite de participar aqui da Live Corrente Poética, tá legal? Também acompanho, admiro muito o seu trabalho. Bom, primeiramente, esclarecer aqui para você e para os nossos convidados qual é a proposta dessa noite, né? Nós vamos fazer um descontraído bate-papo, uma conversa, onde o objetivo é trocar impressões sobre os nossos trabalhos poéticos, certo? E esses trabalhos artísticos, né? Você divulga, eu sei que você tem livro, você participa de bastante antologia, concursos, e você também tem o seu perfil. Fala pra gente um pouquinho do seu perfil no Instagram, dá o contato aí pro pessoal que está vendo a live, que está aí ao vivo, o pessoal está chegando. Sim, com certeza. Gente, o meu perfil é o @aline.bischoff. Esse sobrenome difícil eu vou soletrar, pessoal. É Bischoff, Aline Bischoff, né? No meu perfil eu divulgo diversas atividades literárias nas quais eu participo, como concursos, saraus, eventos poéticos, né? Divulgo também os meus livros, enfim, todos os meus trabalhos artísticos estão lá, né? Eventos, eu faço convites por lá também dos meus eventos, né? Então, hoje em dia a gente tem essa facilidade das redes sociais, né? Nós Uhum. conseguimos alcançar aí públicos e conhecer pessoas de lugares que antes nós nunca iríamos imaginar Isso. conhecer, né? Então, eu fico muito feliz, por exemplo, eu falo aqui de São Paulo, da cidade de Osasco, né? O Luxor aí de outro estado, e nós nos conhecemos nesse caminho literário, né? Temos aí essa afinidade através da poesia, né? E queremos espalhar isso, compartilhar isso com todos, né? Enriquecer aí as pessoas com através da nossa arte. Certo, muito obrigado. Nosso perfil Jardins de Luxor, @Jardins de Luxor, tudo junto, acredito que você também conheça, né? Aline, estão todos convidados então, tá bom? Visitar nossos perfis, o @aline.bischoff com 2 Fs e o @Jardins de Luxor. Isso, Jardins de Luxor. Bom, então a proposta vai ser mais ou menos assim, Aline. Eu vou ler um poema seu, que eu escolhi do seu trabalho, tá bom? E Eu vou tô comentar um pouco, te fazer umas perguntas sobre especificamente o poema, as impressões que assim, o poema me passou, tá? E aí você fica livre para responder, para comentar, e logo em seguida eu passo a bola para você, você lê um poema meu, e aí a gente vai usando o nosso tempo aí de forma
de forma tranquila, de forma descontraída e com bastante criatividade, tá bom? Perfeito. Então, podemos começar? Você topa? Com certeza. Vamos Então, lá. vamos lá, que hoje é dia de poesia. Bom, então, para começar, eu selecionei alguns poemas seus. Seus poemas são do livro, tá bom? Clarão do Luar, que é o seu livro que está sendo lançado nessa semana. Se eu estiver... Olha aí, Clarão do Luar, que linda capa, hein, Aline? Fui eu que fiz essa capa, gente. Sério? Que linda, parabéns. Esse livro todinho, eu que diagramei. Lindo, lindo, lindo. Então quer dizer que além de ser talentosa na escrita, também talentosa aí na diagramação, na confecção do livro, né? Muito bacana. Eu sou muito multilinguagens. Nesse livro tem até um desenho meu também, depois eu compartilho aqui com você. Ah, legal. Depois você abre na página aí pra gente, rapidinho. Agora não, tá? Ao longo da live você pode mostrar um pouquinho pra gente, tá bom? Olha só, gente, meu único livro publicado é esse, tá? Que é o Aurora Tardia, Onde o Tempo Não Tem Espaço. Livro todo de poemas, 46 poemas autorais. E é isso aí. Os livros apresentados, os perfis apresentados, os nomes artísticos apresentados. Então, vou partir aqui para o primeiro poema da Aline, que eu escolhi, tá bom? Chama A Magia de Escrever. Quando começo a escrever, os fantasmas hibernam. Sinto o tempo desaparecer, até as estrelas congelam. Surgem seres mitológicos, criaturas encantadas, personagens históricos e graciosas fadas aladas. Energias, sons e cores afloram novos vigores, aventuras e amores. Um novo mundo por fazer. Tudo isso vem acontecer quando eu começo a escrever. Aline Bischoff. Bom, Aline, adorei esse poema, tá? Parabéns. Me chamou a atenção a sensibilidade, tá? Uma questão um pouco metapoética, aliás, bastante metapoética, né? Gostei do simbolismo que você usa também. Não é exatamente aqui uma sinestesia, mas você faz referência a esses elementos do simbolismo, né? E quando você usa essa expressão, sinto o tempo desaparecer, quando começamos a escrever, isso para quem escreve diz muito, fala muito, porque é exatamente isso. Nós procuramos um lugar fora do tempo e espaço para poder escrever, soltar a imaginação, ter essa liberdade de pensamentos e voar por onde a imaginação mandar com essas figuras que você coloca aqui, figuras ricas, né, muito bem construídas, um texto muito bem escrito. Então, foi isso que me chamou a atenção, gostei bastante. Se quiser falar um pouquinho mais do poema, o que te inspirou, quando, onde você fez. Obrigada, com certeza, Valdez. Eu costumo escrever muito à noite, né? Por que à noite? É um período aí que nós estamos mais tranquilos, né? À noite, o silêncio também, ele é muito inspirador, né? Ele permite que nós escutamos as nossas vozes internas de uma forma mais ampla, né? Mais clara, melhor. Durante o dia tem muitas distrações, né? Então, barulhos externos, sempre alguém chamando. E à noite é esse momento de recolhimento, de introspecção, né? Então, a maioria desses poemas que eu agrupei no Clarão do Luar, eu escrevi à noite, até de madrugada, né? Então, aproveitando mesmo aquele momento do silêncio, da inspiração, contemplando o céu, né? Eu sempre tive esse costume real de fitar o céu, né? Sempre gostei muito de observar as estrelas, né? Até mesmo escrever no quintal de casa, né? Não dentro de casa, sentindo o ar da noite. Então, eu acho que tudo isso, toda essa atmosfera favorece a inspiração, né? E os poemas, eles, para mim, o meu processo criativo, ele vem de uma forma muito intensa. Os poemas, eu escrevo vários, às vezes, de uma vez, num fluxo, né? Num fluxo contínuo de palavras, e aí depois, no dia seguinte, eu só vou aprimorando, corrigindo, mas a inspiração, para mim, ela vem de uma vez só, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu dormir, sonhar com o poema, acordar de manhã e escrever o poema inteiro, assim, de uma vez só.
né? Então, esse poema que você selecionou, ele traz muitos desses elementos, né, que permeiam a imaginação do Isso. autor, do escritor. Ele traz esses elementos com que nós gostamos de trabalhar nos nossos poemas, de explorar, né, todo esse universo que nós exploramos nos nossos poemas. Então, eu quis homenagear e contemplar tudo isso nesse poema, agrupando essas figuras poéticas, né, tudo que a nossa imaginação aí de poeta nos permite divagar, né, por esses universos. E como você falou, o tempo, quando a gente escreve, sempre tenho a sensação de que ele fica suspenso, né, parece que ele não passa, parece que a gente tem todo o tempo do mundo, mas na verdade a gente não tem, e tem, né, é muito ambíguo, é algo bem subjetivo que os escritores entendem muito bem, né? E eu acho curioso como muitos poemas que dialogam com poemas de outros poetas. Por exemplo, lendo o seu livro, eu vi que muitas poesias do meu livro dialogam com Sim, a sua. também tive essa impressão. Porque a sensação é essa, né? É algo que transcende o poeta, né? Essa força da poesia. E acho que as sensações, elas são parecidas, mas cada um exprime com as suas próprias palavras, né? Mas faz parte de um todo muito maior, que é a poesia. Poesia nos une. E quando você coloca aqui num verso um novo mundo por fazer, é como uma página em branco mesmo. A gente pega uma página em branco para poder construir. E essa decisão de escrever é muito legal. É como você falou, às vezes é numa noite de sono. Eu escrevi muito do livro Aurora Tardia, de madrugada também, por conta de. Mas aí foi por insônia mesmo, que eu fui tomar medicação para TDAH, que eu descobri tardiamente, e aí fui experimentar a medicação, perdi o sono. E quase todo o livro eu diria que foi escrito principal, assim, a estrutura principal de todos os poemas foi escrito de madrugada. E aí Sim. realmente eu percebi que realmente os pensamentos ficam mais tranquilos, né? Bom, antes da gente continuar, Aline, só peço licença um pouquinho para cumprimentar o pessoal aqui na sala, tá bom? O André, o Edson, acredito que é Edson Sobral, a Daniele Vasconcelos, tá? O Ismael, Moacir Divino, o Matheus, Adelaide, e, bom, o pessoal está chegando aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos, boa noite também, Douglas, tá legal? E, bom, Aline, vamos passar para você então. O primeiro poema aí que você separou para leitura, qual seria? Bom, o primeiro que eu separei, ele é o poema que carrega o título do seu livro, Aurora Tardia, né? Onde o tempo não tem espaço, lançado pela Ex-Editora em 2004. O meu também foi lançado em 2004, aí nós combinamos. Então, eu vou ler o seu poema Aurora Tardia. Enquanto o teu céu revela meras estrelas, decifro a chave escondida no exato lugar. Dissipo a névoa e rasgo o véu para a luz entrar. A meia-noite não me engana. Nada é tão escuro que me faça duvidar. A clareza se revela a olhos atentos de enxergar. Minha alvorada plena não tem pressa. Na penumbra me deleito, me refaço. Na sombra me deito e me calo. Minha aurora é tardia. Habito onde o tempo não tem espaço. Resisto, confiante, em algum lugar do tempo. Ao meio-dia, falsa alegria? Não estou de férias, não vim me distrair. Quero libertar, quero transcender, quero sentir. Meu crepúsculo é precoce. Quando escureço mais cedo, fico em paz. Não tenho medo. Nesse belo e atemporal arrebol, sob o horizonte, não me canso de esperar. Não nasci para medir, renasci para encontrar.
O convite do tempo é eterno. As grades são pilares, as paredes infantis. Se o vento te abrir a janela, salte. Foi o destino quem quis. Bom, eu achei fantástico, maravilhoso esse seu poema, Luxor. Ele é muito profundo, muito tocante. Eu me identifiquei bastante, particularmente. E é isso que eu senti, né, comparando aí os nossos livros, a conexão do seu poema com o meu poema, né, essa sensação do tempo ser atemporal, né, habito onde o tempo não tem espaço, né, realmente o tempo para os escritores ele não tem espaço, nós vamos passar, a nossa poesia não, a nossa poesia é eterna, né, as palavras são eternas, então o tempo não tem espaço. Eu achei incrível isso, essa conexão, Luxor. Eu fiquei realmente espantada. E o final também eu achei muito impactante, né? Se o vento te abrir a janela, salte. Foi o destino quem quis. Que janela é essa? Né? De qual janela nós estamos falando? Estamos falando da janela da imaginação? Estamos falando da janela da alma que carrega tudo aquilo de mais precioso que a gente tem para encontrar na nossa jornada literária, artística, poética, né? Então, são essas múltiplas interpretações que essa subjetividade toda do poema nos permite imaginar e divagar junto com o autor, né, que vai nos conduzindo aí para os lugares onde ele deseja nos mostrar. Então, eu quero te perguntar um pouquinho sobre o processo de composição desse poema, como que é o seu processo criativo, né? Quando que você teve essa inspiração, que momento que foi? Fala um pouquinho aí para a gente, compartilha conosco. Bom, legal, Aline, você ter escolhido esse poema, porque foi um dos primeiros que foi selecionado para antologias, né? Esse poema foi selecionado para a revista Fluxos, se eu não me engano, a 13ª edição da revista Fluxos, do pessoal lá da literação. Antes eu tinha conseguido colocar somente 2 poemas, né? Isso no começo do ano passado, né? No meio do ano passado. E aí, o nome do livro, eu não escrevi primeiro, não escolhi o nome do livro para depois escolher o nome do poema. Primeiramente eu escrevi o poema, depois eu pensei que o título daquele poema era exatamente o que eu queria trazer a mensagem principal do livro, por isso ele abre o livro, certo? Então, a questão no final da janela, eu colocaria que é a janela da alma, vamos dizer assim, é o momento em que você busca uma libertação além do tempo e do espaço. Quando eu estava escrevendo, eu compus essa poesia aqui no Jardim Botânico de Brasília, porque eu estava pensando muito na questão do tempo e espaço, estava sozinho lá na natureza, certo? E aí me veio essa questão da relatividade do tempo, e quantas vezes nós nos sentimos presos, amarrados por uma limitação, por uma imposição. E como a gente sabe que pelo pensamento nós somos completamente livres, ou quase completamente livres por conta das nossas crenças limitantes, nossos paradigmas, mas de qualquer forma temos aí a potencialidade de transcender e alcançar um significado, um sentimento mais profundo. Então, a aurora tardia, eu faço uma referência dela como sendo tardia, mas no sentido de que não tem importância a aurora ser tardia, porque muitas vezes a gente entrega o poder da nossa vida permitindo que outros digam qual o tempo exato, qual o tempo certo da gente fazer as coisas. E às vezes o caminho para a liberdade, para a verdadeira felicidade, está em cada um encontrar o seu próprio tempo. Por isso eu faço aquelas analogias, olha, o meu crepúsculo é dessa forma, a noite é dessa forma, o amanhecer é dessa forma, e minha aurora é tardia. Não tem problema a aurora ser tardia, porque a qualquer momento que o destino abrir a porta, eu vou passar por essa porta e vou encontrar a verdadeira essência, eu vou encontrar o que me faz feliz, eu vou encontrar felicidade, plenitude. Então,
poema que convida à transcendência, que convida a abrir a mente das limitações de tempo e espaço para realizar, para construir as coisas que nós consideramos importantes aqui na nossa vida, tá bom? Uma boa noite aqui para Sueli, pessoal entrando, Vieira, não consegui entender. A poesia e sua reflexão é um processo libertador do pensar, imaginar e agir. Falou a... Bom, Lina Veira, acredito que seja o nick, tá? Eu não consegui identificar seu nome, mas é exata observação, tá legal a sua. E depois eu fui ver o tanto que esse poema tinha a ver mesmo com a proposta principal do livro. E aí o poema emprestou o nome para o título e as coisas começaram a acontecer. Quando eu escrevi esse poema, eu não tinha a mínima ideia de que ele se transformaria junto com outros poemas no livro, muito menos que estaria dando nome ao livro. Mas é um poema que eu realmente fiquei muito feliz de escrever, porque eu gosto muito de pensar nessa relatividade do tempo e espaço. Obrigado pela escolha, tá? Adorei. Olha só. Só queria comentar, Luxa, que aconteceu a mesma coisa comigo com um poema que é o título desse meu livro, Clarão do Luar. Eu também escrevi o poema primeiro, né, e jamais imaginando que se chamaria no livro, né, e inclusive tem uma história engraçada que eu perdi a primeira versão desse poema. Eu tinha ele no computador e esse se corrompeu, eu perdi para sempre essa versão. Então ele ficou muitos anos parado, porque eu não queria mexer, eu queria reencontrar aquela versão e eu acabei reescrevendo ele depois de uma forma totalmente diferente. Então, são curiosas essas coisas. A prova de que o tempo não tem espaço, o tempo nos desafiou, né? Então você não sabia que aquilo ali viraria um livro e já estava escrevendo, então, quer dizer, é muito bonito assim isso. Como a Aurora Tardia, isso é muito bonito, muito profundo. Muito legal. Boa noite para o Anderson Mello, para o Matheus Mendes também, mosaicamente, James Rodrigues, muito bem-vindos, tá legal? Bom, então, como eu estava explicando, né, pessoal que está chegando agora, nós estamos lendo os poemas recíprocos, né, de forma alternada, do livro Aurora Tardia e Clarão ao Luar, respectivamente aqui, meu, Luxor Coron e da Aline Bischoff, tá bom? Agora eu vou ler um poema dela que se chama Soneto à Rubra Rosa, que me chamou muito a atenção porque é bastante impactante. Vamos lá. Tu foste a cólera do vento a desfolhar-me sem fim, arrancando-me deste solo em desvarios de furacão. Eu, rubra rosa, irremovível do teu maltratado jardim, sucumbi aos inúmeros redemoinhos do seu coração. Arremessada com violência pelos ares, jazo descolorida, murcha e desprezada. De quem passa só atraio tristes olhares, por invisíveis pés ainda sou pisoteada. Ingrata vida que não poupou nem mesmo a rosa. Acaso te sangram meus inofensivos espinhos? Essa minha inútil forma de proteção amorosa? Perdi-os todos em seus desvariados torvelinhos. Passado o vendaval, algum estranho indagará. Rosa, qual foi o teu crime que não vi? A qual em derradeiras palavras responderá. Nenhum, desta feita, tão somente existir. Bom, Aline, esse poema Soneto à Rubra Rosa, um poema forte, intenso. Essas imagens realmente sensibilizam o leitor, a gente fica imaginando aí essa cólera do vento, né, a desfolhar a rosa, e no final a surpresa, né, o que você fez, quer dizer, qual mal que você fez? Não, eu simplesmente existi, só por existir eu incomodo a ponto de sofrer todas essas injustiças, né, injustiça é um nome, uma ideia, um pensamento, um sentimento que vem muito quando a gente lê esse poema, tá bom? Estão dizendo aqui que seu poema é fenomenal, tá, Aline? Com que eu concordo, tá? Matheus Mendes, compartilha aqui da sua impressão, tá legal? Mas, obviamente não. Ao que parece, você está usando uma metáfora com essa injusta batalha entre uma singela rosa e uma vigorosa tempestade, né? E eu queria que você explicasse melhor quais são as figuras do mundo real que você está querendo sensibilizar ou atingir com essa metáfora que você construiu nesse poema. Perfeito, Luxa. Bom, realmente esse poema ele é bem impactante. Esse poema ele foi vencedor por voto popular do primeiro Sarau Literatuflix, que gerou uma antologia também referente a esse sarau. Ele ganhou em primeiro lugar por voto popular.
Ele também foi publicado na revista Aliteração, né, do nosso querido editor Roman Lopes, e ele vai estar presente também na futura antologia dessa mesma revista. Nós estaremos juntos, muito bom. Com a Aurora Tardia, que ótimo. Uma honra. E esse poema, a metáfora que você citou, é uma homenagem às mulheres vítimas do feminicídio, né? Então, ele tem realmente essa carga forte, porque ele trata de um tema muito forte, que é a violência contra a mulher, né? No caso aí, a mulher simbolizada pela figura da Rosa, né? E nós podemos aí fazer inúmeras associações às mulheres que sofrem violência por conta de preconceito, simplesmente pelo fato, às vezes, de ser mulher, né? Quantas mulheres não passam por isso aí no seu dia a dia? É algo, às vezes, muito mais comum para uma mulher do que os homens possam até mesmo imaginar, porque nós enfrentamos, às vezes, isso diariamente, sabe? Desde o momento que nós saímos de casa, no trânsito, no trabalho, tem sempre alguma forma de violência, não necessariamente física, às vezes, mas verbal, né? Então, é uma forma de agressão, uma agressão velada, mas que ela está sempre presente, né? E desse poema da Rubra Rosa, quando eu imaginei realmente uma mulher vítima de feminicídio, criando imagens, né, talvez hipoteticamente, que tivesse sido vitimada pelo seu companheiro, pelo seu parceiro, talvez, né, por todas essas razões absurdas que não são razões que nós vemos. As mais ridículas e insignificantes. Não que alguma se justifique, né? Nenhuma justifica, mas algumas são tão ridículas, né? Ridículas, né? Então, assim, não faz o menor sentido. Então, é a conclusão que ela fala no final dessa feita. Qual foi o teu crime? Nenhum. Então, somente existir, né? E esse existir, ele vai um pouco além também do sentido físico de existir. Ele vai no sentido também da pessoa que ela não viveu, ela não aproveitou a sua vida plenamente, ela existiu, né? Ela não curtiu a sua vida, não aproveitou, não teve muitos bons momentos que ela, de repente, gostaria de ter tido, porque ela foi privada disso. Então, ela, além de não ter crime, ela não viveu, ela apenas existiu. Né? Então, é algo muito, muito profundo. Sim, muito e eu realmente quis homenagear aí com esse meu poema todas as mulheres vítimas de violência contra a mulher, de feminicídio, né? É algo que nós não podemos nos calar. Né? Esse poema é um protesto, é um bem grito. escrito. E consegue sensibilizar, inclusive, os homens, né? Tem esse poder, porque na hora que coloca ali a situação da Rosa, a fragilidade, chama a consciência também, né? E você falou uma coisa muito importante, que às vezes minha esposa fala também, olha, você nunca vai saber o que é determinada situação, você nunca vai... E realmente, nós, como homens, nunca vamos saber o que é uma determinada situação que só as mulheres passam em termos de assédio, de constrangimento, de lidar com machismo, né? Inclusive, às vezes, das próprias mulheres, são situações muito, muito delicadas, até constrangedoras. E você, com esse poema, conseguiu trazer de uma forma, ao mesmo tempo, forte, intensa, mas conseguiu passar a mensagem, né? Conseguiu ir no ponto, você conseguiu fazer um texto muito bem escrito, que nos chama a atenção, e que é mais que uma homenagem, né? É um pesar, é um lamento, né? Por toda essa situação. Mas você conseguiu aqui com perfeição, usando as figuras mais adequadas, as palavras exatas. E eu diria que foi o que eu mais gostei do seu livro, tá bom? Todos são muito bons, mas esse eu considerei como o melhor do que eu li. Li vários, não li todos, mas li vários, tá?
Só uma pausa aqui, tá bom, Aline? A Lina tá falando que gostaria de entrevistar tanto eu quanto você em outra oportunidade. Então, Com Lina, certeza. estamos disponíveis, tá bom? No seu canal, ou não sei se é YouTube ou se é Insta, faz um contato com a gente aqui no privado, tá legal? Depois da live, que vai ser um prazer também participar do seu programa, da sua iniciativa aí, porque todas as vezes que a gente observa alguém querendo promover a literatura, a arte, a poesia, a cultura, vai ter boa vontade dos artistas ou das pessoas que tentam propagar a arte, de querer participar e fortalecer essa corrente de trazer mais arte, mais cultura para as pessoas, né? Porque a rede já está tão cheia de coisas que às vezes não trazem um engrandecimento, não trazem ali a expansão, né? O aprendizado do ser humano. Então, as pessoas que gostam de arte precisam responder, aproveitar todas as oportunidades de levar coisas boas para as pessoas aí também nas redes sociais, tá legal? Bom, então deixa a palavra com você, tá, Aline? Acredito sua vez agora, né? Qual o próximo poema que você trouxe aí para nossa partilha? Eu trouxe agora o poema que dá nome ao seu perfil, né, aqui Tá. no Instagram, que é o Jardins de Luxor, né? Eu vou ler, depois eu comento. Jardins de Luxor. Nesse jardim declamo joias, anelo sonhos, lapido poesias. Nesse jardim contemplo cores, reflito luzes, combino fragrâncias. Nesse jardim encontro paz de espírito, para bem além do infinito. Seja bem-vindo, sem medo e sem fim. Bom, esse poema ele é muito tocante, né? As figuras mentais que você consegue evocar são muito belas, muito fortes, né? E tudo que você chama aqui, então, dos sonhos, esse espaço do seu perfil de lapidar poesias, né? Com esse seu gesto, convidando outros poetas para participar junto, para compartilhar os poemas, né? Estabelecer essa conexão poética, né? Então, isso é uma forma de lapidar, né? As poesias, transmitindo os nossos conhecimentos, né, contemplando cores diferentes de poemas de outras pessoas, né? Então, o seu poema ele tem um colorido, o poema de outra pessoa vai ter outro colorido, né? Então, contemplar essas cores, refletindo as luzes que nós poetas trazemos aí nas nossas almas, né? Então, tudo isso a gente vê através do seu perfil, combino fragrâncias, nesse jardim encontro paz de espírito. Isso é algo que me levou muito a refletir, no sentido de que escrever, muitas vezes, se torna uma terapia para o próprio escritor, né? É escrevendo que nós encontramos a nossa paz, né? Enquanto a gente não escreve, não coloca aquele poema no papel, parece que ele fica agitando dentro da gente, ele fica borbulhando, né, na nossa alma, no nosso espírito, e só quando a gente passa ele para o papel, literalmente, ou para o meio digital, que a gente encontra aquela paz, aquela sensação de missão cumprida, né? Porque deu voz para algo que, mesmo sem palavras, já falava dentro da gente, né? Então, isso é muito bonito. Para além do infinito, né? Essa questão de ser algo atemporal, né? E é um convite também para as pessoas se aproximarem desse jardim de poesia, né? Serem todas muito bem-vindas, sem medo e sem fim, né? No sentido de que nós somos seres atemporais, né? Não é a morte que vai nos calar, né? Então a poesia ela ultrapassa todas essas barreiras, né? Do nosso mundo físico. Ela extrapola tudo isso, ela vai para um campo que é muito mais imagético e subjetivo, imaginativo. Então, tudo isso é transmitido muito bem nesse seu poema Jardins de Luxor. Quero parabenizá-lo mais uma Obrigado. vez. E agora pedir para você comentar um pouquinho sobre ele, né, o processo
criativo, né? Contar pra gente como foi. Bom, esse poema também veio antes do perfil Jardins de Luxor, e é como você falou, a ideia existia em estado bruto, por isso eu uso aí a figura da lapidação das ideias, até transformar as ideias que estavam ali na cabeça de uma forma palatável, agradável, e de uma forma que as pessoas que chegassem no perfil Jardins de Luxor, seja pelas cores, pela imagem, pelo logotipo, pelo próprio nome, né, Jardins de Luxor e Luxor Chrome, pudesse ter uma ideia de qual era a proposta e se sentissem convidados, se sentissem bem-vindos aos Jardins do Infinito, que eu chamo, porque a ideia é trazer nesse jardim todas essas questões que eu falo de cores, porque muitas vezes é o que falta nas nossas vidas. Então, eu tento construir um espaço mental, não é um espaço físico, é mais que um espaço virtual também, os Jardins de Luxor. E eu penso o Jardins de Luxor como um projeto até maior. Eu penso que isso possa se expandir para outras áreas da cultura, da expressão humana. Eu tenho mais coisas na minha cabeça para trabalhar no futuro, para além da poesia e da escrita. Mas aos poucos as ideias vão surgindo, e na medida que elas vão surgindo, surgem novas ideias de como dar forma a tudo isso. Mas, assim, é um convite, né? Eu coloquei ele em destaque, e é uma das primeiras coisas que as pessoas olham quando chegam no perfil Jardim de Luxor, porque eu quero que todas se sintam acolhidas, que todas se sintam à vontade, que todas se sintam receptoras de boas vibrações e bons sentimentos quando elas chegam no perfil Jardins de Luxor, tá bom? Então, é um convite. A essência a essência desse poema é um convite para todos que gostam de arte, todos que gostam de bom gosto e todos que buscam essa paz transcendente, essa paz de espírito que eu trago ao final do poema. E é muito bom ver que algumas pessoas entenderam realmente a proposta do que eu estou trazendo, seja através do seu comentário agora, que foi bem preciso, bem incisivo, e alguns retornos também que eu tive quando eu publiquei essa primeira poesia, né, esse poema, eu também recebi como comentário algo que era muito parecido com a ideia que eu tinha em mente. Uma pessoa até falou que era isso é uma analogia ao Jardins de Epicuro. Eu não exatamente, mas também guarda aquela ideia de você ter um refúgio mental para se resguardar, às vezes, de situações que fazem você deixar de acreditar, que te trazem desesperança, que te trazem estados depressivos. E, de repente, é um contraponto para trazer esperança, para trazer uma transcendência, para trazer um equilíbrio maior, um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional, que nós buscamos tanto, mas na correria do dia a dia fica difícil manter essa postura. Quantas vezes acordamos ali com a melhor das intenções, mas ao longo do dia são tantas adversidades que fazem a gente perder, às vezes, esse eixo, essa boa intenção, esse bom propósito que a gente gostaria de carregar ao longo do dia. Então, nada melhor do que uma poesia, um perfil ali, às vezes você entra, não só o meu, né? Quantos perfis trazem de volta a gente essa sensação de equilíbrio ali através da poesia ou de algum outro tipo de arte. Então, é mesmo um convite. Estendo o convite a todos que estão vendo a live ou vão ver a live no futuro, né? Sejam bem-vindos aos Jardins de Luxor, sejam bem-vindos aos Jardins do Infinito. O Matheus está, Aline, rapidinho, está dizendo que ele adora quando o poema coloca o leitor para pensar e imaginar. Que é lindo isso. E exatamente isso, né? Vamos imaginar como seria o mundo com mais flores, o mundo com mais jardins, né? E é isso. Essa conexão também que você falou através do pensamento. Quando nós encontramos o pensamento do leitor e percebemos que ele chegou no mesmo ponto que nós chegamos com a reflexão do poema. São duas situações muito gratificantes. Como você falou, quando a gente olha para o poema e sente que ele está pronto, era isso que gostaríamos de transmitir. E quando a gente percebe que o leitor também entendeu a essência do que nós gostaríamos de transmitir. Foi um dos primeiros poemas também. Eu fiquei muito feliz de conseguir ter escrito, de conseguir assim, colocar no papel o que estava dentro de mim de forma sinestésica também, né? De forma lapidada, de forma com muito simbolismo também. E obrigado por ter escolhido esse. Você está escolhendo aí os meus poemas prediletos. Muito bom. Eu amo a natureza também, Luxor. Eu tenho essa conexão também com a natureza.
né? São elementos que me ajudam a escrever, então é maravilhoso isso. É legal. Bom, Aline, eu vou dar uma quebra aqui no nosso lirismo para falar de um outro tema que também me chamou bastante atenção, tá? Que é o Cognome da Fome, o nome do seu poema. Eu vou ler aqui para vocês. Você é o que você come, afirma alguém de renome. Então não sou ninguém. Conclui que nada tem. O dinheiro do desvalido some, em outras mãos encontra renome. E o necessitado passa fome, enquanto o opulento consome. E ainda por cima, há quem tome o pouquíssimo que os mantém. Mal que a muitos ainda assome, e ainda há quem diga amém. A desesperança consome quem não detém vintém, mas que possui um nome e nasceu para ser alguém. Muito bom, adorei esse poema, me chamou a atenção por essa questão do resgate da dignidade, do resgate da identidade, do resgate do ser humano integral, do ser humano como um todo. E ele também chama a atenção para a questão social da ganância de uns, da omissão de outros, né? Porque às vezes mais grave do que a ação dos maus é a omissão dos bons, né? Que às vezes faz com que a realidade não seja o que nós gostaríamos. Há quem diga que até é mais assustador a omissão dos bons do que a ação dos maus, né? Então, o poema também chama atenção para isso. E lendo esse poema, eu lembrei de uma passagem do Khalil Gibran, no livro O Profeta, que é escrito em prosa poética, né? Muito belo livro, também recomendo, que ele diz que o espírito superior da terra não descansará em paz ao vento enquanto não forem satisfeitas as necessidades do mais humilde entre vós. Então, como podemos querer construir uma sociedade justa, onde possamos nos sentir bem, onde algumas pessoas não têm nem suas necessidades mais básicas atendidas? Então, o poema tem essa questão da responsabilidade social que temos de construir essa sociedade mais solidária. Então, gostei bastante, tá legal? E o que você tem a dizer aí sobre essa questão social que você levantou? Eu vi que não é seu tema mais frequente no livro, mas você também procura tocar nessas questões, né? Isso. Eu gosto muito de tocar nessas questões, Lúcio. Talvez nos futuros livros que eu pretendo lançar eu até explore mais. Pelo seguinte, eu acho que o artista, por ter esse poder de voz, ele tem que criticar o que está errado na nossa sociedade. Ele tem que, a arte, ela tem esse poder de alcançar muito mais além, de tocar aonde certas notícias, por exemplo, não tocam da maneira que faz a pessoa sentir na alma aquele problema, aquela questão social, né? Então, nesse poema, eu quis trazer essa questão social da fome, né? Que a fome, muita gente pensa que, não, mas no Brasil não tem mais isso, não tem mais problema de fome. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu sou graduanda em nutrição também, né? Além dos meus trabalhos artísticos como escritora também, eu faço agora, atualmente, graduação na área de nutrição. E nós estudamos o tema da insegurança alimentar. Né? O que é isso? É aquela pessoa que ela tem o que comer hoje na mesa dela, mas ela não sabe se ela vai continuar tendo nos próximos dias, meses, ela não sabe se ela vai conseguir manter aquilo, manter aquela alimentação para sua família. Então, isso é o que nós chamamos de insegurança alimentar. Né? Então, no Brasil, muitas pessoas que têm o que comer, mas estão nessa situação de insegurança alimentar, porque nós temos aí o desemprego, né? A qualquer momento. Também, né, Aline? Isso, exatamente. Né? Então, no Nordeste, então, bom, não precisamos nem comentar, né? Da situação de lá, porque é algo assim que melhorou nos últimos tempos, mas ainda existe essa questão social da fome, ainda não foi combatida. Nós temos
Por exemplo, aqui no Sudeste, periferias que não são atendidas como deveriam ser, né? Então, nós temos ainda assim muito que trabalhar nessa questão da fome. E algo que também eu quis colocar nesse poema é uma crítica aos nossos governantes, ao nosso governo, a corrupção que existe no nosso país, que é algo assim que sempre me deixou muito indignada, né? Por exemplo, muito se tem falado agora da PEC, pelo fim da jornada 6 por 1, né? Então, assim, a gente está lutando tanto por um direito nosso, e a gente vê, por exemplo, os vereadores aumentando aí os próprios salários em mais de 35%, né? É algo absurdo. E a população devia se manifestar mais, né? Devia se unir mais nesse ponto dessa indignação coletiva e protestar, né? De alguma forma, para que isso mude. O povo, ele não conhece o poder que ele tem plenamente. O poder do povo, ele é muito forte se o povo estiver unido, né? Então, essa conscientização que precisa existir para as pessoas se unirem e tentarem derrubar esse sistema corrupto que, infelizmente, impera o nosso país, né? E você colocou a coisa de uma forma muito interessante, Aline, porque não é uma questão partidária, isso não é uma questão partidária, isso é uma questão da gente pensar em o que queremos como nação, além de questões partidárias. Não é para, às vezes, Mas, essa disputa entre partido A e partido B termina esvaziando a discussão principal, que é o que queremos, aonde queremos chegar. Isso envolve ações conjuntas, não só dos governantes, mas da população, de empresários, de artistas, de todos nós, certo? Então, o grande desafio que eu diria nosso é pensar enquanto coletividade. E não há como pensar como coletividade sem essa solidariedade que você tenta buscar com esse poema. Então, isso precisa ser amadurecido. Ah, tem pobreza em vários países? Tem. Tem miséria em vários países? Tem. A gente sabe que não é um mar de rosas. Mas o grande desafio é pensar como uma coletividade, certo? Para começar começar a construir coisas novas. De repente, só os nossos filhos, nossos netos vão colher os frutos disso, mas em algum momento a gente precisa começar sim, a ter essa visão, a ter essas preocupações, né? Gostei muito do seu poema. obrigada. Dá um alô aqui para o Gabriel, o Matheus, a Aparecida França apareceu aqui também na sala. O Henri entrou, tá bom? A Gisanluca, que teve há 15 dias atrás aqui com a gente, também está por aqui. O Príncipe das Cavalgadas, o Kevin, Valdir, tá? Vinícius. Muito boa noite, tá legal, pessoal? Sueli, bem-vindos aqui para nossa live, tá bom? Então, na ordem aqui das poesias alternadas, queria ver qual o próximo poema que você tem aí, tá legal, Aline? Tá bom. Bom, agora eu separei aqui um poema seu, chamado Carta aos Cúmplices. Achei lindo ali. Então vamos lá. Escrevo para aqueles momentos da vida em que tudo que resta da infância é brincar uma última vez. Escrevo para aqueles instantes da festa em que tudo que desejamos da noite é brindar não somente uma vez. Escrevo para aqueles minutos da morte em que tudo que persiste na mente é sonhar pela primeira vez. Escrevo para aqueles segundos de sorte em que tudo que se ousa arriscar é amar só mais uma vez. Escrevo para beber da sorte de certas pessoas sábias que escolheram uma vida sincera. Não se ama somente uma vez. Escrevo aos queridos amigos da vida que decidiram na festa de hoje celebrar um dia de cada vez. Escrevo aos valentes amantes presentes na festa, aos que gritam na face da morte: tente sonhar algum dia, talvez. Escrevo aos trágicos cúmplices da morte
em homenagem póstuma, para que brinquem uma única vez. Bom, esse poema me tocou muito, né, Luxor? É algo muito, muito profundo, muito emotivo, que nos faz refletir essa leveza, ele brinca com essa leveza da infância, né, que nós não devemos perder aí, mesmo na nossa vida adulta, nós não devemos perder esse olhar de criança, o coração de uma criança, de ver as coisas com pureza, né? Para quem enxergar maldade também em tudo e em todos, né? Será que a vida não pode ser mais leve? Se a gente se permitir um pouco brincar, né? Brincar como se fosse uma última vez, né? Essas repetições, né? Esse jogo de palavras, não somente uma vez, última vez, primeira vez, ele faz a gente lembrar também de momentos que deveriam ser vividos sempre como se fossem a primeira vez, né? No sentido de valorizar esses momentos, essas preciosidades da vida, que às vezes são as mais simples, né? A nossa família, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos filhos, todas essas preciosidades que são de graça, né? Que a vida nos presenteou. E, né, amar só mais uma vez, se permitir amar de novo, recomeçar, né? O amor, ele não tem limites, existem diversas formas de amar, né? Diversos tipos de amores. Então, isso é muito bonito, né? Trazer esses sentimentos à tona, se permitir amar só mais uma vez e viver um dia de cada vez, né? Acho que isso é um espaço para acabar com a nossa ansiedade também, que o Jardim de Luxor, ele, né, fazendo aqui uma conexão, ele também nos permite, porque é isso, né, a nossa vida, é viver um dia por vez, a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã, o que ele vai nos trazer, quantas vezes nós não somos surpreendidos, né, então, essa pausa para acabar com a ansiedade insana que muitas vezes nós vivemos, né, e que para tudo isso, para sonhar, a gente precisa ter coragem, né, precisa ser valente, porque hoje em dia não é fácil sonhar, as coisas são muito concretas, né? Tem gente que fala, não, eu sou pé no chão, mas se a gente não se permitir sonhar um pouco também, o que vai ser de nós, né? Onde que a nossa alma encontra o respiro que ela precisa da correria, do dia a dia, né? Então, hoje em dia, tem que ter muita coragem para se permitir sonhar, né? E o final, né, é maravilhoso, que ali, perante a morte, né, em homenagem póstuma, deixa a mensagem para que brinquem uma única vez. Que muita pessoa levou a vida dela também tão a sério, que ela nunca se permitiu brincar, né? E isso é algo que a gente traz muito na arte, né? Escrever é a arte de brincar com as palavras, né? Pintar, brincar com as cores. Então, o artista, ele tem muito isso da experimentação, né? E é algo que muitas pessoas não conseguem se permitir, né? Abstrair. Brincar, se abstrair, acertar, errar, né? Essa questão de levar a vida muito, tão a sério, às vezes ela tira essa graça, essa felicidade da criança de brincar, de saber que nós somos aí eternos aprendizes, né, dessa vida. Então, acredito que você quis falar um pouquinho também sobre tudo isso, mas eu queria ouvir mais de você, né? Qual foi a sua ideia, tudo que você quis transmitir com esse seu poema tão grandioso. Obrigado. Bom, é um poema que fala de resgate. Eu digo resgate por quê? Porque dentro de nós, nós vamos buscar aquele sentimento, aquela sensação
que às vezes está lá na nossa infância, guardada, e que é muito boa, e que às vezes é essa força que a gente precisa para enfrentar os momentos mais difíceis, mais desafiadores da nossa vida. Então, o título Carta aos Cúmplices é como se eu estivesse fazendo, de certa forma, uma carta, mas para o lado da pessoa que ainda tem interesse em fazer esse resgate. Ou seja, por que nós somos cúmplices? Porque eu entendo que é esse lado escondido, às vezes, lá soterrado, abandonado, de um momento especial que você viveu, de um amor que você viveu, de uma situação da infância, que esse poema também faz muita referência à infância, por conta de que muitas vezes é uma cura da nossa criança interior, que vai trazer de volta essa, às vezes, alegria que a gente perdeu, essa esperança que a gente perdeu com a vida. Então, essa sensação de cumplicidade, de novo se ligando pelo pensamento, tenta alcançar aquelas pessoas que vão ler o poema e vão se sentir convidados a ir resgatar as suas boas memórias, as coisas que valem a pena realmente na vida, como você mencionou, para a partir delas ressignificar as experiências que muitas vezes não são tão satisfatórias, né? É fazer a balança pesar para o lado do bem, não sei se é essa a melhor palavra, mas pesar para o lado do que nós desejamos para a nossa vida e não deixar que muitas vezes as forças nos controlem, a força da opinião dos outros, a força da inércia, tantas coisas que surgem, o pessimismo, né? Que termina funcionando como um entrave. Então, quando a pessoa lê o poema, pensa, olha, eu tenho um cúmplice, eu tenho alguém que acha que eu devo lembrar de como é brincar pela última vez. Ah, mas eu nunca brinquei, então vamos lá, vamos brincar pelo menos uma vez. Ah, é um amor do passado, então tá bom, você perdeu ele, então vamos se permitir amar só mais uma vez para ver o que acontece. Então, termina virando esse convite de pegar aquela parte de nós que às vezes ficou esquecida, ficou para trás. E que se não for buscar ali trazer para o nosso presente, não é questão de ficar preso no passado ou viver o passado. A proposta é resgatar aquela sensação, aquele sentimento de que a vida é boa, de que as coisas vão dar certo e que nós podemos conseguir fazer com que nossa vida dê certo agora, no momento presente, também alimentado pelo que nós conseguimos aprender dessas experiências do passado. Então, vamos resgatar, vamos curar nossa criança interior, vamos trazê-la para o presente, vamos acolhê-la, porque o adulto fala muito com a razão, mas é a criança interior que fala com a emoção, que está ali presa, querendo sentir, querendo ser feliz, querendo brincar, e muitas vezes a gente sufoca essa criança interior, e às vezes isso termina virando algo até patológico mentalmente, porque aí surge ansiedade, surge depressão e tantas outras coisas, porque nós não conseguimos dar vazão a esses sentimentos, esse lado mais afetivo, mais emocional, que é o que essa poesia tenta resgatar. E, de novo, é para a pessoa que lê e pensar, eu não estou sozinho, né? Tem alguém que acha que é importante resgatar essas coisas para trazer mais plenitude, para trazer mais equilíbrio, para trazer mais até saúde mesmo mental, saúde para o corpo, porque a gente sabe que todas essas coisas somatizam, não é, Aline? Quanto mais a gente pesquisa, a gente vê que esses desequilíbrios emocionais terminam refletindo na nossa saúde. E dali, de repente, tudo se liga, né? Uma poesia que você vê, uma música que você ouve que te lembra a infância, e aí faz uma associação, e de repente você pega ali o elo, o fio da meada que vai te trazer de volta para um estado, uma condição que você perdeu, você nem lembrava mais que algum dia tinha sido feliz de uma forma que você gostaria de voltar a ser no presente. Então, a palavra essencial desse poema se chama resgate. Maravilha, maravilha. Só comentando, eu gosto muito de resgatar essa criança interior. Eu tenho um poema também chamado Cidadezinha, que eu trago um pouco dessas imagens, e eu tenho muito carinho por todos os temas assim, de infância, né? O primeiro livro que eu publiquei não foi como escritora, foi como autora de ilustração de um livro infantil chamado Violão Sem Cordas, né? Então eu tenho um carinho muito grande por esse universo, de tudo que é pertinente à infância, né? E me fez lembrar também, Lucas, de um poema meu que eu tenho, que é A Sinergia das Madrugadas. Isso eu lembro. Que eu falo que as estrelas, elas são cúmplices de dois apaixonados que ficam trocando mensagens
cada um da sua janela, lançando os sentimentos, os pensamentos às estrelas, e as estrelas transmitem de um para outro, né? Então, essa cumplicidade, né, é algo muito bacana, e o leitor ter isso com o autor, né? Ele conseguir se sentir próximo do autor, né? Como se fosse um cúmplice mesmo de todos esses sentimentos, essas emoções. Isso é muito bacana. Então, parabéns mais uma vez, Luxor. Obrigado. O Agatha tá dando oi pra gente aqui, oi para você também. Cidadezinha é o meu favorito, que o Matheus está falando aqui. Depois eu vou pegar esse Cidadezinha para ler mais com calma, porque foi um dos que outros me encantaram mais. Um deles é o que eu vou ler agora, pela originalidade. Mas seu livro é uma delícia, recomendo demais. E tem uma hora que você entra ali por poemas mais afetivos que falam de amor, gostei bastante, porque eu não tenho muita sensibilidade para tratar desse amor a nível mais afetivo de relacionamento, e realmente me tocou, achei bem bacana, tá bom? Mas esse que eu vou ler agora, ele traz, assim, uma visão original, e eu gostei, queria até que você explicasse também algumas questões para ver se eu entendi direitinho, tá? Chama Alma do Mundo. A alma do mundo, faminta e inquieta, vagava. Tudo o que via, frenética e ferozmente tragava, movida por mortal fome, que nada saciava. Por tanto que sorveu, de tal modo se agigantou, até que por tão imensa sua fibra se arrebentou, e em milhares de pedaços, por fim, ela estourou. Dos seus voláteis e numerosos fragmentos surgiram todos os incontáveis sentimentos, a povoarem juntos os diversos firmamentos. Do seu propenso e miraculoso germe fecundo, brotaram os mais importantes nomes do mundo, e até o mais desprezível e anônimo vagabundo. Genial, muito bom, adorei. Figuras, antíteses, né? Muito bem trabalhadas. E lendo esse poema, eu pensei muito em diversidade. Pensei muito como é legal, trazendo para o nosso lado concreto, às vezes vencer essas barreiras, esses preconceitos, tal pessoa é rica, tal pessoa é pobre, tal pessoa é de um partido que não é o meu, tal pessoa é de outra religião, e de repente isso termina criando barreiras, e essa conexão, essa diversidade que você traz, chama reflexão. Será que nós não estamos mais unidos do que pensamos, do que a princípio pensamos, apesar de todas as diferenças que surgem? Será que lá na alma das coisas, na essência, nós somos bem parecidos, só que buscando o mesmo objetivo por meios diferentes? Um entende mais de uma forma, um entende mais de outra. São concepções filosóficas, tudo precisa ser respeitado, certo? Mas é triste ver que, às vezes, o sectarismo prepondera nas relações humanas. E esse resgate desse entendimento que você traz de um inconsciente coletivo, aí eu queria até te ouvir, não sei se é isso, essa ideia mais do inconsciente coletivo que você quis passar, de que existe algo por trás que nos une, e é mais isso que temos que focar, porque até o anônimo vagabundo e o mais importante dos nomes do mundo tem uma relação, ambos são humanos, ambos estão experienciando, ambos estão aprendendo, talvez até ambos tenham a aprender um com o outro, e não julgar o outro, e não condenar o outro, sabe? Inclusão, sentir diversidade de uma forma bem original que você coloca ali, né? Que a alma do mundo estava tão faminta que de repente começou a tragar tudo, e o resultado é esse que nós temos aí, mas com uma perspectiva boa e positiva, de uma união e não propriamente de uma separação. Eu não sei se eu consegui pegar bem, mas foi isso que eu percebi que me chamou a atenção. Eu fico muito feliz que você conseguiu captar muito bem a essência de tudo que eu quis passar com esse poema, né? E a minha ideia foi realmente um gênesis, sabe? Assim, um início de tudo, levar a pessoa a pensar do que era antes de todos nós, né? Antes de todos nós existirmos, que nós Sabe que eu pensei numa ideia de Big Bang? Eu não falei aqui agora, mas na hora que você falou, de novo, a ideia é um Big Bang de sentimentos, de emoções, da onde vem tudo, da nossa origem, muito legal. É isso mesmo, Luxor, a ideia é essa mesmo, você captou muito bem, né? Para as pessoas refletirem que todos nós somos formados da mesma matéria, que todos nós viemos de um mesmo lugar, né? E que esse Big Bang que nos formou, que nos dividiu,
ao mesmo tempo era o que nos unia, né? E que, quem sabe, depois não vai nos unir novamente, né? Então, tantas pessoas caminham aí com tantas divisões dentro delas, né? Se achando diferente de fulano, de ciclano, diferente disso, diferente daquilo, mas já pensou se no final todos nós convergermos para um único ponto novamente Uhum. e virmos que nós fazemos parte de uma alma do mundo, É, né? Que é algo único e que é algo que nos conecta, né? De uma forma que nós estamos muito mais interligados do que nós realmente imaginamos, né? Que essas dissensões, essas diferenças, elas não existem, né? Elas não existem. Então é um convite à reflexão, na pessoa voltar aí para resgatar as suas origens, né? E se libertar de todos esses conceitos, preconceitos muitas vezes, né? conceitos separatistas e tudo Uhum. mais, e ver que nós fazemos parte de algo muito maior, né? De uma alma do mundo aí, universal, muito, muito maior do que todo esse preconceito, do que nós mesmos, né? Então, é bem essa linha de raciocínio Esse mesmo, poema Dulce. ele despersonifica as coisas e traz para uma visão mais ampla, né, da percepção, tanto do ser humano quanto da humanidade. É muito profundo, gostei bastante. Bom, eu vou pedir para você ler o último que você separou, tá, Aline? Só por causa do horário. Eu, por mim, ficaria mais uma hora aqui conversando com você. Não sei como é que está seu tempo. Eu Eu separei mais dois também. poemas, mas assim, o tempo da live, né, que eu imaginei que seria mais ou menos uma hora, tá tão gostoso, tá tão bom que o tempo passou e eu nem percebi. Também. Mas eu tenho ainda dois poemas, como eu falei, eu não sei como está seu tempo, eu até me estenderia mais uns 15 minutos aqui para a gente poder falar sobre os dois últimos que eu acredito que você separou e eu também, mas obviamente vamos respeitar aí a agenda, né? E se você Sem precisar, nós problema. encerramos e não tem problema, tá? Não, por mim tudo bem, dá tempo da Ah, gente ler os então vamos dois. adiante. Qual o próximo que você reservou aí? Sereno de força e luz. Deixa eu só ir até ele aqui. Sereno de força e luz. Se for degustar, que seja o doce vinho das almas. Se for viajar, que seja uma divina e bela jornada. Se for sonhar, que seja uma singela entrega cálida. Se for calar, te saibam além das simples palavras. Se for para sentir, que seja em êxtase cósmico. Se precisar se perder, que seja rumo ao infinito. Se olhar para dentro de si, que não te falte amor. Se houver medo, que te encontre feliz o beija-flor. Se duvidas, te firma na força que resplandece da luz. Se buscas teu interior, despreza a ilusão que seduz. Se o rio caudoso logra sempre desaguar no mar, segue também teu destino da verdade encontrar. Se resistires, ainda assim se revela essa estranha pureza. Se pedires, raízes e folhas te entregam a clara certeza. Se sóbrio, embora não vejas, sob perfeitas geometrias, se equilibram no vácuo tesouros, fractais e espirais. Janela que guarda a beleza esplendorosa, além do denso véu. Chave que Cronos na floresta ocultou como dádiva do céu. Mereces miragens, miríades de cores em reinos celestiais. Se habitas agora, para sempre, na morada dos imortais. Bom, novamente, são imagens mentais maravilhosas,
né? É um poema que fala aí muito de alma, né? Da alma do poeta, dessa viagem que nós fazemos através da poesia, né? Dessa jornada interior que tem essa centelha divina, né? Essa centelha da alma do mundo, né? Que nos conecta. E se for falar, se for fazer um silêncio, né? Que saibam além das simples palavras. Se for para sentir que seja em êxtase cósmico, então é essa questão universal, né? Essa questão do cosmos é algo mais profundo e misterioso do que nós sonhamos até mesmo adentrar. Né? Se precisar se perder, que seja rumo ao infinito. Quantas vezes a gente, como escritor, nós nos perdemos dentro de nós mesmos, em todas as palavras, em tudo aquilo que nós queremos expressar, né? E a gente se perde para depois se encontrar, né? Então tudo isso vai para onde? Rumo ao infinito. Se olhar para dentro de si, que não te falte amor. Se houver medo, que encontre feliz o beija-flor. Olha que imagens, né, mentais maravilhosas aqui. Então, esse poema é de uma riqueza muito, muito grande, Luxor. Você fez menção aqui no final a Cronos, né, que é o guardião do tempo. Isso. E eu tenho uma poesia também que eu falo de Cronos, então essa questão do tempo, de brincar com as figuras mitológicas, né, também é algo que sempre muito me atrai, né, de colocar isso nos meus poemas. E o final, né, que você fala das moradas dos imortais, né, dos reinos celestiais, evocando que a poesia ela tem esse ar supremo, né, é algo que vai além das nossas almas, é uma centelha divina realmente dentro da gente, né? Eu também gosto muito de trabalhar esse lado da espiritualidade nos meus poemas, tem alguns que eu exploro muito esse traço divino que a arte tem, né? Então eu me identifiquei bastante, né, com ele e com essas questões da forma como você colocou. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre ele, para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Fiquei novamente super feliz com a escolha que você fez, tá bom? Esse é um dos poemas mais transcendentais que eu tenho. É um poema que realmente evoca a espiritualidade de forma explícita, por conta dessa necessidade de expansão, de ampliação da consciência. Esse foi um dos poemas que eu consegui compor, tal qual você falou no início da nossa live. Ele me veio na cabeça pronto. Eu só precisei passar ali para o papel sem fazer muito esforço, porque as ideias estavam todas ali. Às vezes parece um presente do universo, não parece? Isso, exatamente. Pronto, ganhei a poesia do universo, quer dizer, de repente era o que ele queria transmitir. Felizmente conseguiu transmitir através de mim. Fiquei muito feliz de ter realmente chegado a essa composição. E o convite, sempre tento encontrar essa questão de qual convite que o poema faz, Aline, porque quem lida com a arte, com essas coisas mais sutis, não faz imposições. Não cabe fazer imposições. Você dificilmente vai encontrar, talvez algumas letras de música, mas dificilmente você vai encontrar uma poesia boa em tom imperativo. Faça isso, faça aquilo. Você vê que eu uso o se. Você não é obrigado a fazer nada disso, mas se você decidir fazer, eu te sugiro que você faça dessa forma para você alcançar um entendimento maior, para você ir além do tempo e espaço, para você sentir principalmente, porque você percebe que tem coisas que só é possível alcançar através da razão, do pensamento. Mas tem outras mais elevadas ainda que nós só vamos conseguir alcançar através do sentimento. Elas não têm muita explicação racional. Como você explica a escrita desse poema? Eu não explico, simplesmente me veio na cabeça, eu senti o que eu devia transmitir, busquei as palavras certas, usei o meu racional para buscar
as palavras corretas, mas, na verdade, o meu racional obedeceu ao meu sentimento, que conseguiu captar a ideia do que precisava ser transmitido. Realmente, eu me senti muito conectada ao universo quando eu fiz esse poema, gostei muito de ter escrito, e que bom que você conseguiu identificar essa questão espiritual e transcendental nele, até metafísica, né? Observar, tem um simbolismo também de você conseguir enxergar em figuras como o próprio vinho, né? Tem toda uma simbologia isso, tá? Se você parar para refletir nesse poema, ele está escrito em camadas, cada uma dessas figuras que tem referência a objetos físicos tem um significado profundo, se você for buscar no dicionário de símbolos, tem uma questão, o próprio Cronos, né? O próprio Cronos, a natureza, tudo isso tem um significado profundo. Quem gostar de... Esse está publicado também no Jardim de Luxor, tá bom? Aliás, a maioria desses que você leu, acho que só um está só no livro. Os demais, eles estão publicados no nosso perfil Jardim de Luxor. Dá para ler ele com mais calma lá no perfil, tá bom? E lendo com atenção, realmente dá para encontrar coisas que convidam a essa expansão de consciência, principalmente naquelas duas últimas estrofes ali que fala da morada dos imortais, que fala do segredo que Cronos escondeu além do tempo, né, para que cada um pudesse acessar essa sua natureza espiritual mais profunda, para não ficar tão preso aqui no lado racional. O lado racional ele é muito importante, né? A gente precisa diagramar livro, a gente precisa de uma editora, as coisas aqui são movidas a dinheiro, a racionalidade, a planilhas, e, enfim, a gente sabe que infelizmente, os livros não são materializados com a força do pensamento. As poesias são materializadas, são criadas com a força do pensamento. Mas os livros onde elas estão escritas, não. Então, é importante ter essa visão de que a cabeça precisa estar nas nuvens, embora os pés estejam no chão, para conseguirmos produzir coisas artísticas, sem perder essa conexão com o nosso lado mais espiritual, mas de tal forma concreta e pautável que vire uma poesia, que vire uma escultura, que vire um quadro, que vire alguma coisa que vai fazer cada um tomar contato com a sua arte, conseguir dar um passo além. Na verdade, é isso, é dar um passo além no sentido de se conhecer mais todas as nossas potencialidades, que às vezes ficam aí escondidas pelo que a gente acredita, que é, de novo, a crença limitante, né? Alguém diz que você deve ser aquilo, você acredita naquilo, e, na verdade, isso está trabalhando só o seu lado racional, todo o lado do sentimento, da percepção, da sensibilidade. Ninguém te diz o que você é, você precisa dar esse passo para descobrir sozinho, e é disso que o poema fala principalmente. Mas obrigado pelas suas observações, tá? Gostei bastante. Sim, com certeza. Maravilhoso. Bom, também tenho mais um poema. Agora qual que você escolheu? Tá. De novo, sua função metapoética me chamou muita atenção, é o que me chama muita atenção na sua obra literária, no seu livro, tá legal? E essa aqui eu também considero uma pérola da expressão metapoética, que se chama Poesia na Selva de Pedra. Como uma audaciosa flor desabrochando por entre a indiferença do voraz concreto, em frestas improváveis, vai desapontando irrisoriamente uma poesia nua e sem teto. Cercada por arranha-céus imensos e frios, por mudos corações, de quem já tanto faz, de seres humanos empedernidos e vazios, endurecidos, como rude cimento mordaz. No entanto, eis que dentre a multidão esvaecida, surge um poeta ainda com forças para declamar, fazendo-nos lembrar da verdade já amarelecida, de que nesta vida tão somente nos cabe sonhar. Agora, mais do que nunca, é preciso ressignificar. Inserida na caótica selva de pedra, resiste a poesia, em solo cáustico, claustrofóbico, a se multiplicar, expondo lúcidas epifanias da aspirada harmonia. Então, palavras muito bem escolhidas, imagens muito bem construídas, um texto fantástico e com algumas figuras que eu gostaria de destacar aqui. As frestas improváveis de que o poema fala, que contra o voraz concreto, são frestas improváveis na nossa mente, pelo que eu percebo. Nossa mente é dura como o concreto, se enrijeceu por esse excesso de racionalidade que a gente é instigado a ter desde a mais tenra idade, desde o jardim de infância.
é sempre aquela individualidade, é sempre aquela racionalidade excessiva. Se alguém fala de sentimento, às vezes até sofre bullying, não é levado a sério, e é uma dimensão super importante do ser humano. Então, eu acho que essas frestas improváveis é realmente a força, a vida sempre encontra o jeito, é o que a gente costuma dizer, né? Eu tenho a minha casa aqui, é interessante como a plantinha, ali no meio do cimento, ela sempre encontra um jeitinho de nascer, né? No lugar mais improvável, ela dá um jeito de nascer. E é mais ou menos isso que eu acredito que você trouxe aqui com a ideia da poesia, né? Da flor desabrochando como... Da poesia florescendo como a flor desabrochando aqui, mesmo nua e sem teto, contra o voraz concreto, que é a rigidez desse nosso pensamento, tá bom? E quando você fala que o poeta tem força para declamar, é essa força de abrir essa fenda, essa fresta no cimento de pensamentos tão rígidos e dar vazão para essa sensibilidade que às vezes passa uma vida toda escondida. Eu gostei desse poema, Aline, porque eu sempre fui uma pessoa tendente a ser mais racional, apesar de nessa fase mais madura da vida resolver escrever poesias, toda a vida foi mais parecida com esse concreto que você fala, com esse cimento que você fala na poesia, tá? Só depois de ter sido diagnosticado com TDAH é que eu fui entender o processo para poder suprir esse déficit cognitivo de memória de trabalho. Eu foquei tanto no lado racional para poder ter as respostas, fazer as entregas que a sociedade pede, que todo esse meu lado afetivo, emocional, que tenta escrever uma poesia e publicar um livro, isso ficou guardado, ficou esquecido. Então, é realmente como você fala, a arte ela é curativa, ela é terapêutica, porque eu fui buscar o quê? Por que o nome do livro é Aurora Tardia? Porque nunca é tempo de fazer esse resgate. A descoberta da neurodivergência foi tardia? Foi. A vontade de externar o que está dentro de mim, meus sentimentos, foi tardia? Foi. Mas qual o problema, né? Quem é dono do tempo para dizer o que deve acontecer em nossas vidas a partir de uma percepção exterior? Então, essa força para declamar, eu me reclamo o direito de me sentir como esse seu personagem aqui criado no poema, né? O poeta ainda encontra forças para declamar. Eu me sinto como esse poeta que foi buscar força, foi buscar vencer. Minha profissão lida com números, minha profissão remunerada, né? Eu faço muitos cálculos, e é até paradoxal, porque aí uma certa idade da vida, depois dessa descoberta, eu fui buscar algo em mim que estava ali perdido, não foi trabalhado, e agora trabalho esse lado mais do sentimento para buscar um equilíbrio, né? E aqui a ideia no final do jardim florindo um cimento. Que coisa marcante, né? Que figura mais tocante da gente imaginar como seria isso, e é justamente isso que ela faz, né? Mesmo em solo cáustico, mesmo claustrofóbica, ela continua a se multiplicar porque existe um poeta com forças para declamar, porque existe a flor que desafia a dureza, a rigidez e busca cumprir seu propósito. Então, achei bem significativo, porque mostrou como o poeta se sente ao resgatar essa sensibilidade e transformar em poesia. Parabéns. Obrigada, Luxor. E você transmitiu muito bem tudo que eu senti ao escrever esse poema, né? E eu só quero complementar, aqui em São Paulo, nós chamamos a cidade de Selva de Pedra, né? Então, temos aí milhares de edifícios cada vez mais altos, né? Concreto, tudo isso sufocando a natureza, né? Muitas cidades aí não pensam de construir uma área verde para a cidade ter esses respiros, né? Dessa correria insana. E São Paulo é muito isso, né? Tem esse ritmo muito frenético, né? As pessoas estão muito endurecidas, como o concreto, né? Endurecida nesse sentido de não dar vazão para o sentimento, para o que elas têm dentro de si, de sufocar as emoções, de se reprimir, né? Buscando só aquilo que é material, aquilo que é concreto, e deixando os sonhos, tudo isso guardado para um momento que talvez ela não sabe se vai chegar um dia, se ela vai ter oportunidade de dar voz, de expressão a tudo aquilo que ela guarda dentro dela, né? Então, é mais do que esse concreto físico, é esse concreto que a sociedade ela vai
nos impondo, como você falou ali, desde a infância, né? Então, vão criando camadas e camadas de concreto e a pessoa vai ficando sufocada lá dentro, né? Mas, como você falou, dessa plantinha, que ela ainda encontra força para rasgar todas essas camadas de concreto, né? E falar, peraí, eu existo, eu estou aqui, eu respiro, né? Eu sou um ser vivo que eu não sou formado apenas de coisas materiais, eu também sou formado do imaterial, né? Do espiritual, do profundo, do abstrato, né? Então, é sobre tudo isso. E uma comparação interessante que eu faço, aqui, por exemplo, em São Paulo, nós temos muito artistas de rua, né? Então, nós temos aqueles artistas, por exemplo, que fazem estátua viva, que eles se pintam e ficam lá parados esperando, né? E às vezes aquilo é o sustento deles e aquilo é pouco valorizado. Às vezes você vê, eu observo, poucas pessoas vão lá, colocam, deixam uma contribuição para o artista. Então você pensa, como que essa pessoa sobrevive fisicamente também, né? Como que ela vive, como que ela se alimenta, como que ela consegue viver da sua arte, né? Então isso, hoje em dia, para o artista, viver da arte dele é uma missão de artista mesmo, porque, né, ele tem que encontrar formas aí de romper, criar frestas no sistema para encontrar o apoio material que ele precisa para fazer a arte dele existir e se expandir de fato, né? Então foi pensando nisso também, na poesia de rua. Aqui, por exemplo, na minha cidade, em Osasco, perto da estação, de vez em quando tem grupos lá de slam, né? Você desce do metrô, do trem, aquela correria toda, aquela multidão, e aí você sai da estação, você se depara com um grupo lá de slam fazendo batalha de rimas. Olha que fantástico isso, né? Olha que incrível isso. Então, de repente, você fala, não, peraí, eu ia para casa, mas não, eu vou parar para escutar o que esses poetas têm a dizer, sobre o que eles estão falando, né? E aquilo te faz sair um pouco da sua bolha, de romper aquela a rotina que você está acostumado todo dia e sair um pouco, se libertar um pouco, né? Alcançar outros espaços. Então, quando eu escrevi essa poesia, além de tudo, eu também quis fazer uma homenagem para esses artistas de rua, para os artistas que às vezes não são valorizados como deveriam ser, que ficam buscando, né, como a plantinha buscando um lugar ao sol, mas ela tem tanta força que ela consegue crescer, 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 ser vista e ser admirada por muitos, né? Então esse é o poder da arte, né? O poder de surgir aí nessas frestas que nos permitem respirar, né, e trazer a nossa arte para o mundo, ao mundo. Sim, você de novo me lembrou o Khalil Gibran na obra O Profeta, né, que ele fala desse mesmo quando é pedido para falar das compras e das vendas, ele lembra a importância de que se remunere também os dançarinos, os músicos, os artistas, porque o que eles fazem alimenta a alma e não é menos importante do que as coisas que fazem, que se produzem, que alimentam o corpo, né? E quando você falou aqui no último verso da terceira estrofe, de que nesta vida tão somente nos cabe amar. De novo, conversando lá com o poema que você leu agora há pouco, da Carta aos Cúmplices, né? Então. Conversou legal, foi bem bacana. A gente nem combinou desses poemas e, na verdade, eles dialogam muito legal. É a sinergia. Legal. Então, Aline, qual o último que você traz aí do livro Aurora Tardia para a gente ler, comentar e já partir aqui para o nosso encerramento? Trago aqui é um poema chamado Olhos de Ver. Deixa eu chegar aqui nele. Olhos de Ver. Cada dor que te encontrar, toda dor vem para curar. Quando você superar, sua vitória irá durar. Cada cor que te invadir vem da luz para florir.
seu destino colorir, bela joia a reluzir. Veja, a dor te transformou, cada vez que te marcou. Quando a dor teve seu lugar, seu valor te fez amar. Não parar de caminhar, todo rio busca o mar. Gratidão por existir, essa dor vai sucumbir, e o universo, então, sorrir. Nada mais vai te impedir. Se o cansaço te envolver, é um convite para transcender. Então, eu deixei esse poema aí para o final, porque ele fala de gratidão, né? Ele fala da gente encontrar esse lugar que a gente consegue ressignificar a nossa dor, né? Desse momento que a gente consegue transcender o nosso cansaço. É tudo isso que a gente estava falando, né? Transcender todo esse material e alcançar o espiritual, né? O que tem além para a gente, né? Então, eu acho que esse poema ele sintetiza muito bem tudo que a gente falou até aqui, né? Essa ideia dos jardins de Luxor, né? Com a luz para florir, que faz o destino colorir, com uma bela joia reluzir, e esse espaço de transformar a dor, né? Que a dor ela marca, ela deixa marcas muitas vezes profundas, né? São experiências, cada um traz em si as suas experiências de vida, né? A dor de um nunca a gente não pode fazer comparação de sofrimento, né? O que a dor é para uma pessoa, o que a dor é para outra pessoa, cada um sabe o quanto aquilo impacta, né? Dentro dele e não tem dor maior, dor menor, né? Isso. Dor é dor, toda dor deixa marcas, né? Que são as experiências, né? Que nós vamos acumulando aí ao longo da vida. Então toda dor ela tem o seu lugar, né? Mas a gente não pode parar de caminhar, né? Todo rio busca o mar e de ser gratos também, porque toda dor é uma experiência que nos faz evoluir de alguma forma, né? E essa evolução, ela nos leva, ela faz parte do caminho para essa transcendência, para a gente enxergar que tudo isso faz parte de algo maior, né? Que não é algo passageiro, algo limitante, que é só essa vida, né? Eu, particularmente, não acredito nisso, né? Eu sou Eu uma também pessoa que não. eu tenho esse meu lado espiritual, sempre tive, assim, então eu acho que seria um grande desperdício se fosse só aqui, só essa vida, Sim. né? Então, nós somos seres espirituais, nós estamos no mundo material, mas nós somos seres espirituais. Como seres espirituais, nós somos eternos, né? Então é para esse ponto que o poema ele te leva para essa transcendência. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho e expressasse gratidão, Dulce, pelos seus poemas, já por estar aqui, né? Acho que essa conexão, essa sinestesia, se a gente tivesse combinado, não teria dado tão Verdade. Por isso é legal ser espontâneo escolher na hora, né? Porque a gente pensa nas conexões Sim. na hora. E realmente, com esse nível de sensibilidade que você alcançou, é impossível, não tem como negar a amplidão, a vastidão do universo, como a gente percebe, quantas dimensões nós temos que são ali, às vezes, pouco trabalhadas, e a gente busca o porquê das coisas, e esse poema, ele faz um convite bem interessante, que é ressignificar a dor e experiências, mas com olhos de ver. Por isso o nome do poema é Olhos de Ver, porque a diferença não está na dor e na diversidade, mas com quais olhos nós estamos observando esse processo. Na última sessão de terapia comportamental cognitiva que eu fiz, eu estava discutindo com a minha psicóloga justamente sobre isso. Eu falei, olha, então,
não é o tamanho da dor que faz a pessoa entrar em depressão, é a forma como ela enfrentou aquela dor. E aí eu lembrei desse poema, quer dizer, tendo olhos de ver, talvez, ó, quem somos nós para julgar ou falar que a experiência das pessoas é mais ou menos dolorosa, ou que ela deva se comportar de uma determinada forma, porque cada um que está dentro do seu processo que sabe. Mas uma coisa é certa, né? Se observarmos esse processo e aprendermos com as emoções, tudo tende a ficar mais leve, porque a gente não se confunde com a emoção. Eu não sou a depressão, eu não sou a ansiedade, eu estou vivendo um momento em que isso surgiu na vida e está me trazendo um significado, está me trazendo um aprendizado, e se eu tiver olhos de ver, eu posso sim ressignificar isso de alguma forma positiva, né? Tem até um autor que eu comecei a me interessar agora, que chama Dabrowski, né? Que é acredito que seja ou psicólogo ou psiquiatra, agora eu não me recordo, que ele fala da teoria da desintegração positiva, que é justamente isso, por mais adversa que seja aquele momento que você está vivendo, vai desintegrar um conceito e vai ser positivo porque você vai construir um outro conceito mais sólido no lugar, que deixe você com esse entendimento de ter esses tais olhos de ver que eu trago no poema. Então, estou falando muito de otimismo, falando de olhar a vida com outros olhos, diferente daqueles olhos que a sociedade em geral nos convida, nos incita, né, quase nos obriga a manter, que muitas vezes é mais de reclamação, de queixas, de achar que as coisas não estão boas e começa a botar a culpa no familiar, começa a botar a culpa no governo e começa a botar a culpa no vizinho. E dali a um pouco você tem tanta gente para botar a culpa que esqueceu de se perguntar sobre qual era a solução dos seus problemas, né? De repente, a solução está no seu olhar de ver as coisas, né? Na sua perspectiva. Então, muda a perspectiva que tudo muda em volta. Então, realmente, você pegou bem isso. A pessoa se cura realmente, né? Antes de fazer nutrição, eu fiz um semestre de psicologia, né? Eu estava bem em dúvida em qual área que eu ia seguir, né? E eu sempre gostei muito de ler livros de psicologia, de filosofia também, porque justamente tratam dessas questões mais profundas, né? Eu também já tive situações da minha vida que eu precisei fazer terapia, né, para entender por que as coisas aconteceram, né? E como você falou, ressignificar, né? Ver com outros olhos, com os olhos de ver, né? Porque às vezes a pessoa está enxergando as coisas de um ponto de visa tão limitado, negativo, uma perspectiva muito fechada, né? Muito obtusa, por um único ângulo. E quando ela consegue ver de outro prisma, ela se liberta de todas aquelas amarras, né, que prendiam ela aquele estado, né? Porque as pessoas não podem se definir por um estado, isso, né? Então a pessoa... O estado é passageiro, sim. Exatamente, é uma fase. A pessoa pode estar depressiva, mas ela não é a depressão, né? Existem estratégias para mudar o foco e conseguir ver de uma forma diferente e de repente tudo melhora, né? Tudo melhora, você tem a impressão que a doença ficou para trás, e realmente ficou, porque ela ficou para trás na nossa mente. Isso, e quantas vezes a gente olha para a dificuldade, nossa, era com isso que eu estava triste, era isso que estava me abalando, tanto eu não estou acreditando que eu estava nessa situação, e estava, né? Estava por conta desse pensamento que se molda. Às vezes a pessoa constrói ali as grades em volta de si, mas elas estão mais na sua mente do que propriamente no mundo real. Bom, estamos chegando ao fim, infelizmente, da nossa live, tá bom? Queria te agradecer imensamente, tá, Aline? Foram uns momentos aqui de troca de experiência literária fantásticos, profundos, ricos, onde foi possível, sim, encontrar esse diálogo, essas linhas tênues e sutis de pensamentos aí entre as nossas obras, e que é justamente o que a gente tenta alcançar com outros poetas e principalmente com os leitores. É assim que a gente busca alcançar os leitores, né? Pelo pensamento, porque essa conexão é muito forte, né? Nos une, como colocou lá na alma do seu poema, né? A alma coletiva aqui. Então, o pensamento e a sensibilidade são muito importantes nesse processo, tá bom? Queria também ver quais são suas palavras finais aqui de encerramento, tá legal, Aline? Se você quiser
mandar um abraço para alguém, fazer um agradecimento especial, fica à vontade, tá legal? Luxor, eu só queria comentar, né, que esse livro meu, ele só foi possível, né, existir e se realizar graças através da Secretaria de Cultura da minha cidade, de Osasco, né, por meio da lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, né? Então tem aqui os logos de apoio, né? E essa lei Paulo Gustavo, ela também homenageia o humorista, né, e grande ator Paulo Gustavo, que nos deixou, infelizmente, vítima da Covid-19, né? E eu tenho uma poesia chamada Poesia Cura, nesse livro que eu dediquei para ele, né, como uma forma de homenagem ao legado que ele nos deixou. E dizer que é isso, a poesia, ela, vamos ver ela também como um remédio, né, para as nossas almas, para as nossas feridas emocionais, né, para que a gente consiga alcançar outros estágios, né, outros patamares e ver a vida de uma forma mais leve, né, com mais leveza, com mais sentimento, com tudo que a gente falou aqui, com os olhos de criança, né, com esperança, visando que tudo isso faz parte de um projeto muito maior, né, e que nós fazemos parte aí dessa alma infinita. Então, eu só quero agradecer, Luxor, a você pelo convite, né? Fiquei muito honrada, agradecer a todos que nos assistiram, nos prestigiaram aí, que irão nos assistir futuramente, que a live vai ficar gravada, né? Quero mandar um abraço aí pro Matheus e família, para Adelaide, né? Dizer que eu fiquei muito feliz com a presença de vocês por aqui e agradecer, né? Então, a palavra minha agora é só gratidão, Luxor. Muito obrigada por tudo. E eu estou sempre à disposição para, né, futuras participações, tanto suas como aquela moça que nos convidou, Isso, né? estamos à disposição, só fazer contato. Estamos à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Aline. Sucesso aí no seu livro, tá bom? Só me despedir do pessoal que... saudade, já me despedi do último pessoal que entrou aqui na sala, tá? O Gabriel, o Bruno, Douglas, a Agatha, a Elizabeth, tá legal? Pessoal que chegou aqui mais no finalzinho, a Raquel, o Itamar, o seguidor, o Sérgio, desculpa, e eu acho que é Souza, não sei, mas muito obrigado pela presença de todos vocês, tá bom? Paulo César Tórtora. Gente, muito bom, tá legal? Obrigado por todos vocês terem prestigiado aqui nossa live, nossa corrente poética do Jardim de Luxor nessa noite. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e eu vou divulgar também. Tem uma conta tem um canal do Jardim de Luxor no YouTube, também vai ser colocado lá, tá legal? E tem um podcast no Spotify, um podcast poético, que eu também vou colocar lá para aumentar o alcance aí dessa nossa live. Então, por favor, tá? Dentro do possível, se inscrevam, curtam, prestigiem, divulguem. A gente fica muito feliz por vocês poderem ajudar a gente aí na divulgação do trabalho, tá legal? E deixo aí um grande abraço para vocês. Daqui a 15 dias vou estar de volta aqui com outro convidado no Corrente Poética, tá legal? Até a próxima e vou continuar tentando fazer do Jardim de Luxor um lugar especial, tá? Porque, como eu costumo dizer, poesia é sentimento e eu quero fazer desse espaço o seu espaço, o espaço de quem quer trazer esse sentimento através da poesia e da arte, tá legal? Muito obrigado a todos vocês que assistiram, obrigado a Aline e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente, até.